paz do Senhor Jesus, eu sou a Cleide Rios e vim aqui falar sobre as mulheres que inspiram. E o meu tema é Abigail. Abigail, o significado do seu nome é doçura. Eu vim falar de Abigail, essa mulher sábia, que com a sua doçura e sabedoria, ela consegue fazer com que um exército de 601 homens voltem atrás na sua decisão de morte. Isso mesmo, uma única mulher, sozinha, inteligente, humilde, influenciadora, influencia um exército inteiro para voltar atrás numa decisão já tomada. E essa mulher é Abigail. Vamos para a leitura da palavra? Está no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, a partir do verso 14, que diz assim: Porém, um entre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons e nunca fomos agravados dele, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro ao redor nos serviram, assim de dia e de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem filho de Belial, com quem não há quem lhe possa falar. Amém. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Samuel já havia falecido e Davi sobe ao Carmelo com os seus homens, já fugitivo de Saul, e para prantear o luto de Samuel. E Davi observa com seus homens que no Carmelo estava havendo os pastores de Nabal. Nabal, um homem próspero, da linhagem de Caleb, e estava tosqueando suas ovelhas, porque era tempo de colheita, tempo de fartura, e Davi, sabendo disso, já com os homens, já tempos no deserto, com fome, com sede, envia um dos seus homens até Nabal para pedir que ele possa lhe fornecer alimento e comida, aquilo que pudesse dar na sua mão. Davi nem pede muito. Davi pede que ele pudesse o abençoar com aquilo que tivesse à mão. E Davi o lembra, através de um dos seus moços, que enquanto eles estavam no deserto, Davi e seus homens, com seus 600 homens, fizeram como que um muro em volta das ovelhas, em volta do rebanho, em volta dos pastores, para que nenhum outro viesse a roubar o rebanho, para que não viesse uma besta fera a tomar o rebanho, ajude proteção. Nada mais justo ao nosso ver de que Nabal abençoasse Davi. Mas Nabal, o nome Nabal significa loucura, significa homem de Belial, homem de coração maligno, homem de coração duro. E quando Davi envia um mensageiro para pedir ajuda para Nabal, em vez de Nabal abençoar simplesmente, até porque era um homem próspero, não. Ele desdenha de Davi, ele humilha Davi e ele responde para um dos homens de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos fogem da mão dos seus senhores. Há muitos fugitivos no meio de nós. E ele diz, não vou ajudar. Decide não ajudar. A Bíblia vai dizer que o mensageiro volta até Davi
E quando anuncia a Davi o que Nabal declara, Davi fica furioso, e juntamente com os seus homens, ao saber da recusa de Nabal, Davi e os seus homens ficam furiosos e Davi libera uma palavra de morte. E Davi declara que os seus homens cinjam a espada, porque eles vão invadir as propriedades de Nabal, e a ordem é: não ficará um homem vivo, nem as crianças serão poupadas. A Bíblia diz que um dos mensageiros procura Abigail e fala para Abigail que a morte já está vindo depressa para sua casa. E Abigail, uma mulher sábia, uma mulher que tinha reserva, uma mulher que estava preparada para a guerra. Isso fala muito comigo. Uma mulher que está preparada para a guerra. A Bíblia diz que ela não fala nada para o seu marido, até porque o seu marido era um tolo e ele estava festejando, estava bebendo, estava cheio de vinho e não havia mais como ter um diálogo. Ela se cala e ela decide agir por si só. A Bíblia diz que Abigail se apressou, pegou pães, torradas, vinhos, uvas, pasta de figos, ovelhas assadas e mandou que seus servos preparassem uma recepção para servir a Davi. Quando ela já estava a caminho, encontrou-se com Davi e o seu exército. E aquela mulher rica, criada com mimos, não teve vergonha. No momento da aflição, no momento de guerra, ela pula de um salto do jumento e se prostra. Isso mesmo, ela se prostra diante do rei. Ela se humilha com o rosto em terra diante do rei e ela traz para si a culpa do que está para acontecer. E naquele momento, ela inicia uma defesa brilhante. É iniciada uma defesa brilhante por parte de Abigail diante de Davi. E ela demonstra toda a humildade que uma mulher de Deus deve ter. Embora ela não tivesse culpa alguma, naquele episódio, ela não acusa o seu marido, apesar dele ser um tolo, mas ela se culpa. E ela diz a Davi, pede perdão e diz que a culpa era dela. Ela diz: Senhor, é a minha culpa. Eu não estava quando o Senhor veio pedir ajuda. Eu não estava quando o Senhor veio pedir um pão. Mas está aqui. Eu preparei um banquete. Sirva-se. E essa atitude de Abigail, de se humilhar, de tomar a frente, de servir Davi e seus homens, de implorar para que Davi não sujasse sua mão de sangue e matar aquele homem, e que Davi deixasse na mão de Deus, porque nós devemos colocar diante do Senhor aqueles que nos oprimem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos humilham. E Davi fica observando a sabedoria daquela mulher e a partir daquele momento, Davi glorifica o nome do Senhor por não ter tomado uma atitude de morte e ter acabado com toda a descendência de Nabal. Davi é servido, volta com seu exército para o arraial. Abigail volta para sua casa. E quando Abigail chega na sua casa, está tendo uma festa. E Nabal já está cheio do vinho. E a Bíblia diz que ela fica calada. Ela não fala nada. No dia seguinte, ela fala para Nabal o que estava para acontecer na noite anterior. E a Bíblia diz que ele fica como que pasmado. Ele fica aqui congelado ao ouvir a esposa dizer o que havia acontecido no dia anterior. E como Davi estava indo para a casa dele para destruir tudo, aproximadamente Nabal morreria. E Davi agradeceu a Deus por ter feito justiça por ele. Nabal é tomado de pavor. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus faz justiça por Davi e faz justiça por aquela mulher doce. A mulher doce, casada com um homem mau, que no momento de loucura ela se cala e a única atitude que ela tem é se humilhar e se dobrar diante do rei. Davi fica impressionado com a sabedoria daquela mulher humilde e a espiritualidade que aquela mulher tem, aquela ousadia. A Bíblia diz que Davi envia um dos seus mensageiros e convida Abigail para ser uma das